Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira, bora para mais um vídeo com as últimas atualizações do Santos Futebol Clube para você ficar bem informado nesse período em que o Santos não entra em campo em razão da data FIFA. O próximo confronto do Santos é decisivo, para variar, na próxima quinta-feira, do Dia dos Namorados, em Santos. Não estraga a vida do santista que é casado, como é o meu caso, né? E dos santistas apaixonados pelo Brasil e pelo mundo. Dia 12 de junho, contra o Fortaleza. Até lá, o Santos se prepara para esse jogo importante. Estamos em pausa de data FIFA, tá? E hoje, chegando aqui num vídeo do horário do almoço, e como eu brinquei com os membros, é um vídeo do horário do almoço de domingo, um pouco mais tarde. Hoje eu tive diversas questões particulares e profissionais para resolver, e aí agora são, deixa eu ver o horário aqui direitinho, são 13 horas e 1 minuto, quase 13 horas pontualmente, eu estou gravando aqui com vocês, e já vai sem edição logo na sequência para o ar, tá bom? Bora falar sobre dois jogadores na mira do Santos e um jogador que está de saída, e outro jogador que deve ser utilizado para financiar as contratações do Santos na janela do meio do ano. Like no vídeo, se inscreva e ative o sininho rumo aos 15 mil inscritos. Deixe a sua opinião, eu estou sempre lendo o seu comentário. Compartilhe o nosso conteúdo, dedo no hype, se quiser, torne-se membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês, tá bom? Você me ajuda assim financeiramente a seguir com o nosso trabalho. Bom, gente, quero começar falando sobre Wilson Manafá, português de 30 anos, lateral direito, que o Santos cogita fazer uma proposta, cogita trazer aqui para Vila Belmiro. É um jogador que está atualmente no Xangai Shenhua, ou Shanghai Shenhua, como você preferir. Não sou fluente em chinês, em mandarim, então vocês dêem um desconto aí, tá bom? Ele tem contrato até o final do ano, e a reportagem do sempre citado aqui, Lucas Mussetti, diz que o empresário do atleta está negociando uma eventual antecipação do fim do vínculo contratual do jogador com o Xangai. Falando um pouco do currículo do jogador, antes do Xangai ele jogou no Granada da Espanha e antes disso jogou diversas temporadas pelo Porto de Portugal, um dos principais clubes de Portugal. É um lateral. Esse jogador eu conheço um pouquinho mais, tá? Tem alguns jogadores que eu realmente não conheço e não tenho muito o que dizer. Eu trago só as manchetes, digamos assim. É um lateral, e por que eu conheço ele um pouco? Também porque no ano passado ele quase desembarcou no Botafogo e eu acabei vendo alguns vídeos, alguns materiais sobre ele. É um lateral de muita força física, muito veloz, portanto um lateral com um cacuete mais ofensivo, tá? É uma espécie de ala ali, é um jogador de muita velocidade. Mas assim, para por aí, tá? Eu acho que os predicados dele é muita força física, muita velocidade, mas não significa, mesmo que ele seja um lateral ofensivo, não é aquele lateral de refino, não é aquele lateral de qualidade técnica que faz aquele cruzamento maravilhoso, aquela coisa linda, né, que bota a bola na cabeça do atacante, que deixa o atacante ou qualquer outro jogador em condição de fazer gol, né? Só para vocês terem uma ideia, na atual temporada são 18 jogos, 1.499 minutos em campo, que dá uma média de 83 minutos por partida, ou seja, joga quase o jogo inteiro, mas apenas uma assistência no futebol chinês, que está longe de ser um futebol de primeira prateleira. 2024, quando ele sai do Granada, 23 jogos, uma média de 73 minutos em campo, 5 assistências, um número um pouco maior, né? Uma assistência a cada 4 partidas, mais ou menos, né? 23 jogos, também no campeonato chinês. É importante que seja dito que não tem um histórico de lesão muito grande. Apenas em 2022 ele teve um problema no tendão de Aquiles que o tirou dos gramados por cerca de 200 dias, então a temporada 23 ali foi de recuperação, ele acabou perdendo espaço no Porto também por conta dessa lesão, foi para o Granada, mas aí a gente vê que no Granada ele pouco jogou, foram apenas 5 jogos, e ele ficou de fora não por lesão, como eu disse, a lesão foi apenas essa no tendão de Aquiles, ficou de fora pela a famosa, opção técnica, ou seja, não é um jogador assim que enche os olhos. E cá entre nós, o Granada não é dos principais clubes da Espanha, é um time com orçamento diminuto, é um time com pretensões mais razoáveis no campeonato espanhol,
e ele não teve espaço nesse time. Então, é bom que se diga que essa é uma contratação que não me empolga nem um pouco. Vocês já viram aqui nos últimos dias do nosso canal. Eu falei coisas boas a respeito do William Arão e ontem comentei positivamente a respeito do Ravi Puado, que o Santos quer trazer do Espanhol da Espanha. Agora, o nosso querido Manafá, eu acho que seria uma aposta e daquelas bastante arriscadas, tá? Pode ser que ele seja melhor do que Léo Godoy, Aderlan, o JP Sherman hoje, entre outros jogadores? Pode. Mas eu vejo ele como a solução dos problemas para vestir a camisa e fazer o santista parar de ter dor de cabeça com a lateral direita? Muito pelo contrário. Acho que é uma aposta e só não diria aposta arriscada porque eu não sei se seria um jogador caro ou barato. E uma curiosidade, ele chegou a ser anunciado pelo Botafogo, mas o Botafogo desistiu do jogador, porque de última hora o Granada tentou mudar algumas condições financeiras do negócio, o Botafogo pulou fora. Mas quando ele já estava no Granada, ele deu uma entrevista para um veículo do seu país, Portugal, e disse que optou por ir para o futebol chinês, porque o calendário brasileiro é muito maluco, que são 70 jogos, um jogo a cada 3 dias, fica muito tempo longe da família. Será que ele mudou de ideia? Ou se o Santos for atrás dele, ele vai dizer, não, para o Brasil eu não vou mesmo, o calendário de vocês é uma loucura. E é. Então só essa curiosidade para você ficar sabendo um pouco mais sobre quem é Wilson Manafá. Conhece o jogador? Acha que é uma boa? Você traria? Comente aqui na página dos comentários, tá bom? Outro jogador que, segundo informação do Diário do Peixe, o Santos estuda uma proposta, essa eu vou ter que pegar aqui minha colinha porque vocês vão ver a pronúncia. Ele é um meia de 24 anos, estadunidense, que está atualmente no Huracan da Argentina, disputou a final do Campeonato Argentino, disputou também a Sul-Americana, no grupo do Corinthians, aliás, é o senhor, embora seja americano, Matko Miljević, um meia que joga predominantemente do lado esquerdo do campo, é um meia central, um meia ponta, faz o corredor central, faz caindo mais pelo lado esquerdo, jogador destro, ou seja, que joga com a perna invertida. 24 anos, atualmente no Huracan. Na atual temporada, a sua melhor temporada, uma temporada de afirmação. 24 jogos, 5 gols e 5 assistências. E as 5 assistências foram todas na Sul-Americana. 5 passes para gol em 4 partidas. Curiosidade, na verdade não são nem 4 partidas, são 4 partidas, mas eu disse que o Huracan era do grupo do Corinthians, nas 2 partidas contra o Corinthians ele não saiu do banco de reservas, mas ele deu assistências contra outros times do grupo, se eu não me engano, contra o Racing do Uruguai, que não é o Racing de Avejaneda da Argentina, é o Racing da Shopee, digamos assim, né? Ele deu 3 assistências num jogo só e marcou 5 gols nas competições do futebol argentino. Mas por que eu disse que é uma temporada de afirmação do jogador? Ano passado, 24, ele estava no News Old Boys, fez os mesmos 24 jogos que ele fez até o presente momento, 2 gols e 1 assistência, número baixo. E antes disso, ele jogou na MLS, pelo Montreal, que é um time canadense que disputa a Liga Americana de Futebol. E durante os anos de 2021, 2022 e 2023, portanto, por 3 temporadas, ele somou 45 jogos, 3 gols e 4 assistências. Números baixos para um meia atacante, um meia ofensivo, um meia esquerda, como vocês preferirem. Então, o que eu penso sobre essa possibilidade? Eu devo ser sincero que não conheço o senhor Matko Miljević, né? Nunca vi jogar, nem mesmo na Sul-Americana. Eu assisti o jogo do Huracan contra o Corinthians na última rodada, que passou no SBT, e eu nem sabia que ele estava no banco de reserva. Sendo muito honesto com vocês, os outros jogos do Huracan eu não assisti, então não posso avaliar o jogador. Mas por que eu fico um pouco dividido? Primeiro, porque eu acho que é interessante o Santos garimpar o mercado sul-americano, fazer valer a força da nossa moeda perante aos nossos rivais sul-americanos, sobretudo os clubes argentinos que vivem aí uma situação financeira conturbada. Eu acho que isso é interessante, né? Procurar jogadores com potencial, jogadores em ascensão no futebol sul-americano, né? Essa é a melhor temporada da carreira do nosso querido Matko, né? Vamos chamá-los de Matko, porque esse sobrenome aqui é difícil de acertar, não é mesmo? Então pode ser que ele esteja começando uma ascensão, é um jogador que recentemente foi convocado para disputar um amistoso com a camisa da seleção dos Estados Unidos, então pode figurar, ter destaque, quem sabe, na próxima Copa do Mundo, por exemplo.
Então, eu acho que isso de um lado é interessante. Por outro lado, eu fico um pouco dividido, por quê? Porque na situação em que o Santos se encontra, 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, precisando desesperadamente vencer as partidas para escapar dessa situação incômoda, eu acho que o Santos tinha que mirar jogadores prontos. Jogadores que chegam, vistam a camisa, sejam titulares incontestáveis e que resolvam os problemas, que são vários. E eu não sei se o nosso querido Mático é esse tipo de jogador. Até porque, jogando como um meia pelo que cai pelo lado esquerdo, ali ele vai ter a concorrência do Barreal, eventualmente do corredor esquerdo, do Soteldo, do Guilherme. Se o Neymar renovar, do próprio Neymar, que cai mais pelo lado esquerdo do campo. Não é verdade? Então, assim, é uma aposta. Pode ser interessante, eu precisaria ver mais lances desse jogador para formar um conceito mais robusto a respeito dele, mas em que pese eu achar isso positivo, o Santos mapear o mercado sul-americano, eu não sei se o nosso amigão aí, o Mático, chegaria, vestiria o manto sagrado e resolveria os problemas. Quero saber se você concorda comigo ou se você apostaria suas fichas nesse meia atacante do Huracan, tá bom? E aí você vai se perguntar, André, mas como que o Santos, que não tem dinheiro, tá numa pindaíba lascada, vende o almoço para comprar janta, vai contratar esses jogadores? Agora há pouco, no horário do almoço, o Lucas Mussetti publicou uma reportagem que eu li, que diz o seguinte, que o Santos pretende vender algum menino da Vila para fazer caixa e bancar essas contratações. Qual é o mais cotado? JP Sherman, que segundo o Lucas Mussetti, o Santos está aguardando para os próximos dias uma oferta vinda de um clube de Portugal. O Mussetti não revelou qual é o clube. Então é sempre assim, o Santos vende os meninos da Vila precocemente para fazer um dinheiro que supostamente seria a salvação da lavoura e acaba apostando em jogadores. E aí, voltando a falar do nosso grande Manafá, vendeu o JP Sherman aparentemente por dinheiro de bala para contratar um jogador que está no futebol chinês, é o Santos dizer que não se importa com as categorias de base, não é mesmo? Eu penso dessa forma, ficar rifando a molecada para trazer jogadores que não têm tanto destaque assim, tá? E uma última informação que é exclusiva do canal do Ricardinho Martins, que eu estou trazendo aqui para repercutir com vocês. Júlio Furt, segundo o Ricardinho Martins, não é mais jogador do Santos, tá? A informação não é minha, é do Ricardinho Martins. E aqui no canal a gente dá o crédito. A rescisão aconteceu na semana passada, segundo o Ricardinho, porque desde terça-feira passada ele já não aparecia no centro de treinamento e o Furt deve buscar os seus direitos na FIFA. Por quê? Segundo a informação do canal do Ricardinho Martins, a rescisão partiu pelo lado do Santos. E aí, eu não sou especialista em direito esportivo, eu queria entender um pouco melhor se o Santos faz uma rescisão unilateral e o jogador tem que acatar, né? O Santos pode fazer uma rescisão litigiosa, no meu entendimento. E aí o Furt vai buscar a FIFA. E aí o que eu pergunto para vocês é o seguinte, ok, se livra do salário do Furt que era realmente elevado. Somando luvas, direitos de imagem e o salário, cerca de 1.300.000 reais por mês. É um salário elevado. Mas se você rescinde na canetada de forma unilateral, você está praticamente implorando que o jogador coloque no pau, né, como diziam os outros, busque os seus direitos na FIFA. Então, vem mais um transfer ban aí? Vem mais um risco de transfer ban? Então eu fico me questionando quem são os pais dessas ideias, né? Quem são os gênios por trás dessas ideias? A gente economiza o salário de um lado, mas aí abre brecha para uma briga na justiça? Então é realmente fascinante essas coisas que acontecem com o Santos, mas está registrado aí, Furt não é mais jogador do Santos, segundo o Ricardinho Martins, encerrando, portanto, uma trajetória de 63 jogos, 9 gols e 1 assistência. Em 2025, nenhum jogo. Em 2024, um paulistão claudicante e uma Série B em que ele não conseguiu jogar por problemas físicos. Quase nos salvou em 2023, mas não foi possível. E agora o Furt vai buscar os seus direitos na FIFA e procurar um novo caminho para sua carreira. Gostou do vídeo? Opine sobre todos esses assuntos, não esqueça do seu like, comente, compartilhe, se inscreva, hype o vídeo, rumo aos 15 mil inscritos, porque aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor santista tem vez e voz. Nos vemos a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Um abraço e até mais.